Então, meus amigos, iniciamos agora nosso estudo sobre a eficácia das normas constitucionais, tá? Vai ser um estudo longo, não vai ser só esse vídeo, não. Que é isso, professora? Um assunto tão curtinho, né? Dá para falar em 15 minutos. Bom, dá para falar em 15 minutos mesmo, assim, se eu chegar e trabalhar um autor com você, colocar o conceito desse autor e vai lá, né? Vai fazer as questões. Mas não é o caso. É um assunto que normalmente vocês têm dúvidas e eu vou demorar um pouco porque eu vou usar muitos exemplos, tá? Para vocês entenderem. Mas quando eu estiver trabalhando esse exemplo, vocês já vão anotar, tá? Vou explicar a eficácia da norma plena e vou usar um exemplo do artigo 5º, por exemplo. Aí você vai lá e vai registrar já aquilo do artigo 5º que eu já expliquei. Por quê? Porque no futuro, quando a gente for estudar propriamente o artigo 5º, aí eu não vou ficar detalhando tudo que eu já falei aqui no contexto de exemplo, para a gente poder ganhar tempo, combinado? Mas essa é uma matéria que não se estuda decorando conceitos. Essa é uma matéria que a gente entende. Portanto, eu não quero que vocês nem pisquem. Pisca rápido. Não demora muito, não pode voar aqui de jeito nenhum. Nós vamos entender. Vai demorar um pouco para eu terminar, mas quando eu terminar, vocês vão ter entendido de uma vez por todas esse assunto. Tenham bom ânimo. Então, beleza. Vamos lá. O que é isso de eficácia das normas constitucionais? Qual que é a lógica? Uma norma constitucional tem aplicabilidade imediata, aplicabilidade futura, alcance amplo, alcance restringível. Como é, então, a eficácia de uma norma da Constituição? Se eu for perguntar assim para vocês vão dizer assim, as normas constitucionais, professora, se a Constituição é a lei maior, são todas autoexecutáveis, né? O cumprimento do texto constitucional tem que ser integral. Esse é o senso comum. Mas não é assim que funciona, não. Algumas normas constitucionais são autoexecutáveis. Estão no texto, cumpra-se agora. É isso. Outras não. Outras normas constitucionais, quando elas foram planejadas, aquilo que foi planejado pela Assembleia Constituinte ou pelo legislador, caso uma norma derivada, não era naquele instante a realidade do Estado. De modo que colocou-se na Constituição para que depois o Estado, a partir de uma realidade socioeconômica, pudesse, tão logo possível, implementar, que são as normas programáticas que a gente tem na Constituição. Tem coisas também que estão no texto constitucional e que a informação é incompleta, e de modo que somente com o que está na Constituição a gente não consegue cumprir. Precisa de ter lei infraconstitucional regulamentadora da matéria. Então tem de tudo no texto constitucional. A partir disso, vem a doutrina, então, e classifica as normas constitucionais. Conforme o autor, ele faz uma classificação binária, que seria o sonho de todo mundo, a mais fácil. A norma autoexecutável e a que não é autoexecutável. Aí outros autores vão trabalhando outras classificações. E nós vamos pegar aqui um autor só, que é José Afonso da Silva. Professora, por que a gente vai trabalhar somente esse autor? Porque ele criou uma classificação que ficou mais conhecida no contexto acadêmico e que, consequentemente, é mais utilizada pelos tribunais, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, para fazer referência a uma norma da Constituição, tá? Então, vocês podem anotar que o que a gente vai estudar é conforme José Afonso da Silva. E toda vez que eu indicar para vocês a doutrina, qual é a minha fonte, é para você entender assim, por que a professora está falando o autor? Significa que há outras pessoas analisando a mesma coisa e trazendo outros pensamentos. Sobre esse assunto, há vários outros pensamentos, mas que a gente não vai estudar, vamos estudar esse autor. Inclusive, você vai observar, você que já vem fazendo concurso, que no edital, normalmente ele coloca assim, ou ele põe eficácia das normas constitucionais, ou aplicação das normas constitucionais, ou classificação das normas constitucionais, de qualquer dessas formas vocês podem achar. Quer dizer, o assunto. Ou ele põe assim, eficácia das normas constitucionais, 2 pontos. Plena, contida, limitada, programática.
Fala, assim eu já vi, professor. Assim o que você mais viu. As bancas, no geral, trabalham dessa forma. E quando ele vem e coloca plena, contida, limitada, ele está trabalhando esse autor, o José Afonso da Silva. Tá certo? Então, com base nisso, vejamos como eu posso classificar as normas da Constituição. A primeira coisa que eu quero que vocês registrem, se vocês vão achar assim um tanto óbvio, tá? Mas eu quero que vocês registrem por quê? Que de vez em quando alguém me pergunta. Essa classificação que a gente vai estudar é de normas constitucionais. Classificação de normas constitucionais. Professora, tá escrito aí, para que você pediu para anotar? Porque eu explico, de vez em quando vem algum aluno e fala assim, essa lei aí, professora, tal artigo é de eficácia limitada, fazendo referência à lei comum. O que eu vou explicar não se aplica à lei comum. É classificação das normas da Constituição, especificamente. Não estenda isso para o Código Penal, para o Código Civil, qualquer outra lei que você for estudar. Eu posso estender, professora, para as normas da Constituição do meu estado? Sim, porque eu estou falando de Constituição. Para a lei orgânica do DF? Sim, porque vale como Constituição. Mas é classificação de normas constitucionais e não de leis quaisquer. Certo? Então, beleza. Conforme José Afonso da Silva, uma norma constitucional pode ter essa classificação. Ó. Norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada, e eu vou colocar como normalmente as bancas colocam, tá? Que é a norma de eficácia programática. Sendo que quando eu for trazer pormenores do assunto, eu vou explicar que, na verdade, a norma programática é um tipo de norma limitada. Então, segundo esse autor, a norma constitucional pode passar por todas essas classificações. Vejamos a primeira. O que é uma norma de eficácia plena? Então, vocês vão anotar isso aí. Uma norma de eficácia plena é plena porque a informação no texto constitucional é completa. Se criou o direito, ou criou a obrigação, ou criou o dever, a informação que consta no texto constitucional está completa. Ou seja, basta o texto constitucional para você, então, usufruir daquele direito ou daquela obrigação, ou exigir o cumprimento daquele direito ou daquela obrigação. Basta o texto da Constituição. Tem tudo lá de que você precisa. A informação é completa. A aplicabilidade do texto constitucional é direta. Anote tudo. Aplicabilidade direta, ou seja, o direito nasce diretamente do texto constitucional. Então, na hora de aplicar, a gente não precisa de lei infraconstitucional para isso, basta a Constituição. Aplicabilidade direta. Aplicabilidade integral, conforme está, conforme é, cumpra-se agora. Por isso que a eficácia dessa norma constitucional é plena. E eu coloquei para você assim, ó, é aquela que consegue, desde a publicação, produzir todos os efeitos essenciais, conforme expressamente definido no texto da Lei Maior, no texto da Constituição. Então, está aqui o direito, que eu estou ilustrando como A. Essa norma é de aplicabilidade direta, é de aplicabilidade imediata, surgiu como norma originária ou derivada, quando surgiu já tinha todo o necessário para cumprir, e integral. Essas três palavras são aquelas que eu quero que vocês valorizem, tá? Já expliquei de outras formas, vou exemplificar, mas a norma dita plena é aquela cuja aplicabilidade é direta, é imediata, é integral. Exemplos.
Olha o artigo 5º, terceiro inciso, traz para nós uma garantia individual, uma cláusula pétrea. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, veja, nós temos uma proteção ao direito à vida. O texto constitucional a todos nós assegura o direito à vida, no artigo 5º. Vida não é somente estar vivo, mas é também viver com dignidade. A vida ela tem dupla acepção, estar vivo e viver com dignidade. E por conta disso, da vida digna, vem o texto constitucional e traz uma série de proteções para a gente. A maior parte está no artigo 5º. Uma das proteções é essa, ó. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então eu tenho uma proteção constitucional, uma vedação à tortura. Não há motivos que justifiquem a tortura de ninguém. Professora, porque você não sabe, né? João é bandido. Então, precisa ser torturado. Bandido tem mais do que ser torturado mesmo. Então, à luz do texto constitucional, eu não posso jamais chegar a essa conclusão. É vedada a tortura, é direito próprio da condição humana, decorrente da ideia de vida digna. Tratamento desumano, tratamento degradante. É por isso que a Constituição proíbe a aplicação de pena cruel. O que você fez, né? Eu roubei. Então, com que mão? Com a direita? Foi. Então, vou cortar sua mão direita. Não, falar, dá ideia não, professor. Não, essa é uma pena cruel. Eu pratiquei um crime? Pratiquei. Então, que eu seja responsabilizada, que passe pelo devido processo legal, que seja julgado por um juízo competente e que seja aplicada a pena prevista em lei, mas não pode ser uma pena corporal, uma pena cruel, porque a Constituição proíbe o tratamento desumano, o tratamento degradante. Ok. Qual é a aplicabilidade dessa norma, gente? Dessa garantia de que eu não serei torturada, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Desde quando que vale isso? Então, a aplicabilidade dessa norma constitucional é imediata. Essa é uma norma originária. Então, desde 5 de outubro de 88, eu já tenho a garantia, eu posso exigir o cumprimento disso. Aplicabilidade imediata, aplicabilidade direta, o direito nasce da Constituição. Professora, eu não entendo o que você quer dizer com isso. Há normas constitucionais, como a gente vai ver daqui a pouco, que são incompletas quanto ao sentido. De modo que para eu conseguir aplicar a norma constitucional, eu vou precisar primeiro que seja feita uma lei infraconstitucional, uma lei comum, explicando como que faz. Aí, tendo essa lei, eu sei como que faz. Então, eu acabo aplicando a Constituição por meio da lei, de modo que a gente fala que a norma constitucional tem aplicabilidade indireta, é a partir de uma lei. Mas não é o caso da norma de eficácia plena. Ela é plena porque o direito nasce da própria Constituição. A aplicabilidade é imediata, é direta, é integral. O que é isso, professora? Conforme está, cumpra-se integralmente. O alcance dessa norma é amplo. Professora, e tem norma constitucional que dispõe sobre direito fundamental cujo alcance não é amplo? Ixi, tem várias. Nós vamos estudá-las? É mesmo, professora, o direito fundamental pode sofrer restrição? Sim, em muitos a Constituição expressamente traz a restrição ela mesma, e outros a Constituição diz que a lei vai restringir. Dentre os direitos fundamentais, então não são todos que têm um alcance amplo, não. Que tem aplicabilidade integral, não é tudo. Mas para nossa sorte, uma boa parte. Então, um exemplo é esse, para você entender o que é aplicabilidade imediata, o que é aplicabilidade direta, o que é integral, conforme o que foi planejado no texto, cumpra-se agora. Essa é uma norma plena, que eu tenho certeza que a ideia de que quase todos vocês que estão começando a assistir o Constitucional agora, estudar agora, é a ideia que vocês têm da Constituição mesmo. Só que a maioria de vocês acha que tudo é assim, e não. Conforme a gente vai estudar nas demais classificações. Mas, para nossa sorte, a maior parte é assim. Aplicabilidade imediata, direta, alcance amplo, ou seja, aplicabilidade integral do dispositivo. Firme? Maravilha. Esse constitucional é muito fácil. Aí nós temos,
São poderes da União, agora artigo 2º, vamos pegar exemplo recente, né? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo, judiciário. Ora, na estrutura do Estado, eu tenho atuantes: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. O poder do povo dividido em 3 funções: para administrar, legislar e julgar. São poderes independentes, cada um tem a sua atribuição principal, não há entre eles hierarquia, um não está subordinado a outro, os poderes são independentes, mas atuam harmonicamente, de modo que, inclusive, um poder fiscaliza o outro, limita a atividade do outro, porque os poderes são harmônicos, eles se completam. Tá, mas essa estrutura de tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, a garantia de independência para os 3 poderes, de complementação na atuação porque são harmônicos, isso aqui é assim, traz a organização política do Estado brasileiro, é desse jeito, basta o texto constitucional estabelecendo esse princípio da separação de poderes, isso é suficiente. De modo que, uma vez por outra, tem lá um poder atuante usurpando a função do outro. Às vezes escapa. O executivo querendo legislar, o legislativo tomando a atribuição do judiciário, o judiciário querendo tomar a atribuição do executivo, e eles mesmos se completam e um vai lá podando a atividade do outro, limitando o outro. E não é preciso ter lei dizendo isso. Não é preciso ter política pública para ser assim. Toda a organização do Estado se dá a partir disso. A aplicabilidade é imediata, é direta, é integral. Essa norma contida no artigo 2º da Constituição é plena, bem como o artigo 1º. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, DF, municípios. Se constitui no Estado democrático de direito, tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Ufa! Falei rapidinho porque estou usando um exemplo, a gente está estudando esse artigo 1º agora. O artigo 1º, todo ele é norma plena. Ele traz a organização política do Estado, a organização administrativa do Estado, aplica-se agora. Aplicabilidade imediata, direta, integral, norma plena. Começou a desenvolver o pensamento ou não? E assim tantos outros dispositivos da Constituição, que eu separei mais alguns aqui, mas eu vou mostrar para vocês primeiro a norma contida, para vocês terem um parâmetro de comparação e entenderem melhor. Esses 2 exemplos que coloquei, eles vêm já de interpretação do Supremo Tribunal Federal. Então, eles são relevantíssimos a decisões judiciais sobre o assunto. Inclusive, em relação ao artigo 230, vocês não vão só marcar assim com um asterisco, não. Eles vão pegar aquele marca-texto super, ultra extravagante, tá? E vocês vão, então, destacar isso nas anotações de vocês. Aqui eu vou colocar em amarelinho para não agredir as suas vistas aí, tá? Mas na sua Constituição vocês vão marcar com mais destaque. E não é para marcar só lá no 230, não, porque depois você nem vai lá saber disso. É para colocar agora também no caderno, nas anotações. Isso cai muito. O inciso 5º do artigo 5º cai quando a prova vem no nível mais elevado um pouquinho. Agora, o que consta no 230 cai sempre, cai muito. E embora os 2 dispositivos eu já esteja dizendo que são classificados como normas de eficácia plena, todos 2, isso aqui, no caso concreto, o poder público tentou dizer que não, que a norma não era plena. Tinha dependência de lei, tinha dependência de regulamentação, tinha dependência de lei para se livrar de cumprir imediatamente. Então, observe que estudar a classificação de norma constitucional não é simplesmente para a gente ter uma teoria aqui para levar para a prova. Isso impacta na aplicabilidade mesmo do texto constitucional e nos nossos direitos, se de cumprimento imediato, se depende de alguma política do Estado, o que mais vai precisar ser feito para implementar. Então, há os problemas, há os casos que são levados ao Supremo Tribunal Federal como esses 2.
tá?